Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje faremos leitura na energia das guardiãs. Para hoje teremos duas opções. Opção número 1, a florzinha preta. E opção número 2, a florzinha vermelha. Nas duas opções, vou abrir este oráculo de Pombagira, o tarô dos guardiões, este baralho cigano de Pombagira e no final de cada leitura vou tirar uma carta deste oráculo como conselho para vocês. Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, o que não ressoar, por favor, desconsidere, porque provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, belezinha? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir às duas opções, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1, da florzinha preta, vou deixar aqui no cantinho, e vamos pegar o oráculo de Pombagira. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Vamos ver aqui o que as guardiãs, ou seja, as pombagiras, têm para falar para vocês que escolheram a opção número 1. E lembrando sempre, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, o que não ressoar, por favor, desconsidere. Laroia, pombagiras. Laroia, moças bonitas. Salve as suas forças. Gestação, sedução, a sábia, a cura, território, muralha, fortuna, Bafomé, a passagem dos amantes. Vamos começar com essas cartas. Se houver necessidade, eu pego outras cartas ou outros baralhos também, tá bom? Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui para que vocês consigam enxergar as cartas direitinho. Pronto. O que eu tô vendo aqui? As pombagiras estão falando que tem pessoas que estão aqui muito empenhadas em algum tipo de projeto. E eu vejo aqui que mesmo com todo o esforço que você está realizando ou está dispensando para este projeto, que pode ser sim um projeto profissional, como pode ser também um projeto de vida, existem alguns empecilhos. Por exemplo, você tenta fazer as coisas, mas parece que os resultados não são aquilo que você está esperando, ou você precisa investir mais recursos nesse projeto de vida ou projeto profissional, porém você não tem os recursos necessários, ou então você está precisando de um parecer ou da aceitação ou autorização de alguém, contudo, esse alguém parece que não está colaborando ou nem está dando sinal de vida, não é? E as pombagiras falam o seguinte: no caso, é importante ter um pouquinho mais de paciência, é importante também agir com uma certa frieza, ou seja, né, não permitir que as suas emoções atropelem a situação. No caso, se você precisa interagir com mais pessoas para que esse projeto que você tem em mente seja bem sucedido, aprenda a trabalhar a sua comunicação para que a conversa saia de uma maneira favorável para você. E no caso, as guardiãs falam que muitos têm sim a possibilidade de um grande sucesso. Vocês estão com uma energia muito boa para manifestação na matéria. Só que, o que eu vejo aqui? Tem um pequeno grupo, ou seja, não é para todo mundo, tá bom? Então, por favor, muito discernimento.
tem um pequeno grupo aqui que vai precisar se desfazer de algo que tem um certo apego. O que é esse desfazer de algo que tem um certo apego? Pode ser um comportamento, pode ser um pensamento, pode ser aqui o estilo de vida, pode ser inclusive alguns tipos de relacionamento. Como assim? Pode ser aqui se afastar de determinadas amizades que te atrapalham. Pode ser sim finalizar um relacionamento afetivo que você já sabe que está falido, porém acaba insistindo numa esperança que um dia vai melhorar, mas você já tem percebido que dificilmente algo irá mudar nesse relacionamento. E tem pessoas aqui que, para crescerem mais, terão que deixar um local, e este local pode te trazer um certo conforto, mas será necessário ir para um outro local em que você tenha maior possibilidade de crescimento. E tem pessoas aqui que podem ter de se afastar de parentes para que consiga crescer mais. E no caso, eu vejo que o vínculo com esse parente pode ser mãe, pai, vó, filhos ou parceiro ou parceira afetiva. Esse vínculo é muito forte. E no caso, mesmo que você se distancie geograficamente dessa pessoa, o vínculo não vai se romper, então não precisa ter medo. O que vai precisar, na verdade, é aprender a se adaptar a uma certa distância geográfica, tanto você quanto esse parente, tá bom? Mas, como as guardiãs falam, não haverá uma ruptura de vínculo. O vínculo entre vocês é muito forte. Alguns, inclusive, têm até telepatia com essa pessoa, com esse parente, não é? Então, por que o medo desse distanciamento? Não há o que temer, tá certo? E as pombageiras também estão falando aqui que tem pessoas que já estão com uma certa idade e podem estar se considerando velhas, mas velhas para terem um relacionamento amoroso. E as pombagiras falam que tem as pessoas que estão nessa situação, que estão se considerando mais velhas, já passaram da idade. Elas falam aqui que você está equivocado ou equivocada, tá? Por quê? Se você tiver interesse, você vai sim encontrar uma pessoa que vai despertar aí uma chama interna, tá bom? Pode ser inclusive uma pessoa que se encontra afastada do local onde você está. Então, se você mora numa cidade grande, essa pessoa pode morar num bairro mais distante. Ou então essa pessoa pode sim morar em uma outra cidade, ok? E esse encontro vai acontecer, como foi dito, se você tiver interesse, né, de se abrir para um relacionamento afetivo, para que você também se desfaça de antigos conceitos em relação ao campo amoroso, tá bom? Então, esse relacionamento chega, não importa se vai durar um dia, uma semana, um ano, 50 anos. O que esse relacionamento está trazendo na sua vida é uma mudança na sua percepção de como devem ser os relacionamentos amorosos, tá certo? E as pombageiras também falam aqui que se caso alguém perdeu uma pessoa muito importante e esse perder significa que a pessoa faleceu, e eu vejo que no caso você está tendo uma dificuldade de lidar com essa perda, as pombagiras falam, procure uma ajuda profissional. Porque inclusive tem pessoas que estão ficando muito isoladas e isso não está te fazendo bem, tá bom? Bom, vamos pegar aqui o tarô dos guardiões. É um baralho que só tem arcanos menores. E vamos ver aqui o que as pombagiras guardiãs desejam falar mais para vocês. Se por acaso vocês escutarem latidos, é o cachorro da vizinha, tá? Deixar já avisado, que não, às vezes vocês escutam uns barulhos estranhos, falam, uai, o que está acontecendo? É o cachorrinho da vizinha. Decisão, julgamento, o espírito,
o negociador, portal realizador. Bom, o que as guardiãs estão falando? Tem um grupo aqui que vai receber algum tipo de proposta, tá? Eu vejo aqui que para muitos é uma proposta profissional, outros aqui pode ser uma proposta de negócios e um grupo pequeno pode ser uma proposta romântica, tá bom? E aí, então, cada um que está assistindo vai ter uma noção do qual é a maior probabilidade de uma dessas coisas acontecerem para você. E as pombagiras falam: olha, o que está chegando para você é algo que você já está esperando, ou algo que você já, assim, flertou com a ideia. Contudo, não vai chegar da maneira redondinha que você está esperando. E aí, no caso, é muito importante que você saiba sentar e negociar com a pessoa que está te fazendo essa proposta. Por exemplo, se for aqui uma questão de trabalho e chegar uma proposta para trabalhar em uma outra empresa ou para exercer algum outro tipo de função dentro da sua área de atuação, as guardiãs falam: primeiro, converse direitinho com a pessoa a respeito do que exatamente está sendo esperado nessa nova função e veja também qual será o benefício que você vai ter para exercer essa função. Como foi dito, nem tudo vai sair redondinho como você está esperando. Então, aí no caso, antes de você se comprometer com algo, será importante você também apresentar uma contraproposta se você sentir essa necessidade. E aí, o que é importante você saber? Conversar muito bem. Como foi dito, para alguns, vocês já estão esperando essa proposta. Então, vocês já têm mais ou menos a ideia daquilo que vocês desejam ou como vão atuar nessa nova área. Se for o caso, peça um tempo a mais para avaliar essa proposta. Procure não dar uma resposta imediata. Por quê? Para que você não tome nenhum tipo de decisão precipitada. Tá bom? Se for aqui uma questão de negócios, compra e venda, locação, empréstimo, não sei aqui. Tem um grupo que vai receber uma proposta de negócios, tá? O conselho das guardiãs também é parecido. Antes de fechar qualquer tipo de negócio, avalie muito bem. Tome muito cuidado com a impulsividade. A proposta pode até parecer boa inicialmente, mas avalie exatamente como que isso irá acontecer, tá? Os trâmites legais para que essa negociação se realize, tá certo? Não estou vendo nenhuma catástrofe aqui em relação a esse tipo de negociação, mas é importante que você esteja atento ou atenta, por exemplo, se houver algum contrato de compra e venda, um contrato de locação ou qualquer tipo de documento envolvido, é importante que você leia atentamente o que está nas cláusulas desse contrato. E se por acaso essa negociação for apenas no boca a boca, peça para que seja lavrado algum tipo de contrato. Porque se for ficar apenas no boca a boca, se algo der errado, fica o dito pelo não dito. E aí você pode sim ter algum tipo de prejuízo, ok? Agora, tem um pequeno grupo que pode receber aqui uma proposta afetiva. E o que as guardiãs falam? Quando você estabelece um relacionamento amoroso, é muito importante que você também saiba se comunicar com o parceiro ou com a parceira. Aconteceu algo que te desagradou, não precisa brigar com a pessoa, mas é importante que você também verbalize aquilo que te incomodou para que a pessoa tenha consciência do que ela está fazendo. O outro lado não tem uma bola de cristal para saber se você ficou chateado ou magoada com uma coisa que para a pessoa pode ser algo extremamente normal. Por isso que é muito importante aqui sentar e conversar com essa pessoa. Não precisa também chegar com um contrato de compromisso com essa pessoa, não precisa chegar nesses termos, mas é importante ir negociando algumas questões ao longo desse relacionamento, tá bom? E também tem casos aqui que as pombagiras estão me passando, que tem pessoas que querem um relacionamento amoroso, vendem uma imagem
mas não são exatamente essa imagem que estão vendendo. Aí quando começa um relacionamento amoroso, tem um receio de que quando a outra pessoa descobrir que você não é exatamente essa imagem ou essa ideia que você está vendendo, ocorra uma decepção do outro lado. Então também é importante nesse caso, se você se encaixa nessa situação de que às vezes você mostra nas redes sociais que você é de um jeito, mas na verdade você prefere ter um estilo completamente diferente, as pombagiras pedem, primeiro, por que você tem essa necessidade de se mostrar de uma maneira diferente do que você é? E depois, se for iniciar um relacionamento amoroso com alguém, é melhor ser honesto ou honesta logo de início, não alimentar essa farsa. Por quê? Porque quanto mais tempo demorar para que a pessoa descubra que você não é exatamente aquela imagem ou aquela ideia, mais difícil será para mostrar quem verdadeiramente você é, tá bom? Isso aqui que a Pombagira acabou de falar deve ser para uma ou duas pessoas, tá, gente? Não é para todo mundo. Mas, como aqui foi mostrado para mim, eu preciso passar essa mensagem. Vamos ver aqui qual outra mensagem que as guardiãs têm para passar para vocês. Incenso, a fidelidade, o segredo, a contrariedade, viagem, notícia. As guardiãs falam: qualquer tipo de coisa que você for realizar nos próximos tempos, então pode envolver aqui meses, tá bom? Negociação, contratos novos, viagens, aquisições que você for realizar nos próximos tempos, evite falar disso antes que o negócio se concretize. E depois que essa situação de negócios, viagens, contratos, aquisições se concretizar, escolha muito bem quem serão as pessoas que ficarão sabendo dessa boa notícia. Existem pessoas boas ao seu lado? Claro que sim. Existem pessoas que verdadeiramente torcem por você. Só que também você precisa ficar atento ou atenta porque tem outras pessoas que nem sempre ficarão felizes pelo seu sucesso. E no fundo você já desconfia disso. Então não precisa sair espalhando para as pessoas aquilo que você conquistou. Como foi dito, escolha muito bem quais serão as pessoas que ficarão sabendo dessa conquista. E uma outra coisa que as guardiãs falam: se por acaso você andou fazendo algum tipo de solicitação para a espiritualidade, para conseguir algo, especialmente algo no campo da matéria, que pode ser uma negociação, pode ser um contrato novo, pode ser aqui uma viagem, pode ser uma aquisição de um bem que para você é muito importante. Não importa se o bem material é caro, mas que para você é importante e você está enfrentando alguma dificuldade para adquirir esse bem. As guardiãs falam: se você andou pedindo ajuda da espiritualidade, pode demorar um pouquinho para algumas pessoas, mas a espiritualidade vai te ajudar, tá bom? E você já vai começar a pressentir alguns sinais que isso que você está desejando está se aproximando aí do momento de você conquistar. E tem mais um recadinho aqui, tá? É específico para aqueles ou aquelas que andaram pedindo ajuda para Exu e Pombagira, para conseguir alguma coisa. Eu não sei aqui se durante o pedido você ofereceu algo para Exu e Pombagira e o negócio está demorando. Se for o caso, se você sentir no coração que deve, faça uma outra oferenda para Exu e Pombagira. Por quê? Porque eu vejo aqui que a situação está um pouquinho mais complicada para ser realizada, tá?
E aí, se você sentir no seu coração que fala, nossa, eu acho que essa mensagem é para mim, não custa nada, às vezes, oferecer uma fruta, oferecer aqui uma taça de vinho, champanhe, que seja, para a entidade que você está pedindo ajuda, tá certo? Se você disser, nossa, mas eu nem tenho como oferecer nada no momento, né, para as entidades que eu estou pedindo ajuda. Se você puder, pelo menos, fazer uma prece, então, para essa entidade, ela vai entender a situação e vai receber essa oração de bom agrado, tá bom? Mas lembrando sempre, se caso você pediu uma ajuda e o negócio está demorando um pouquinho, tá? Não é para todo mundo essa mensagem. E se você sentir que deve fazer aqui uma nova oferenda para esse ser espiritual que você está pedindo ajuda, tá certo? Bom, como eu havia falado, vou sortear aqui para finalizar a sua leitura, vou sortear um conselho deste oráculo aqui. Para quem tiver interesse, é este oráculo, tá? Um oráculo de Pombagira, tá bom? Este oráculo traz mensagens motivacionais. Provavelmente não vai se encaixar para todo mundo, mas pelo menos se uma pessoa for beneficiada por este conselho deste oráculo, já tá bom. Então vamos ver aqui. Caminhos abertos. Nem todo caminho precisa ser difícil. Muitas vezes, o desafio está em trilhar rotas mais leves. Permita-se buscar e aceitar os momentos de serenidade e prazer, onde a jornada se torna mais suave e tranquila. Belezinha? Então, este aqui é o recadinho das guardiãs para quem escolheu a opção número 1. Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero de coração que esta leitura tenha te ajudado de alguma maneira. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, da florzinha vermelha, deixa aqui no cantinho. E vamos pegar este oráculo de Pombagira. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Vamos ver aqui o que as guardiãs têm para falar para você. Lembrando sempre, meus queridos e minhas queridas, é uma leitura coletiva. Aquilo que não fizer sentido para você, por favor, desconsidere. Porque provavelmente a mensagem, a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, tá bom? Então vamos lá. Laroie Pombagiras, Laroie Moça Bonita, salve suas forças. Aurora, refúgio, pergaminho, agrado. Dona Maria Padilha se faz presente. Laroie, Dona Padilha. Salve suas forças. Muralha, encruzilhada, trono, abadia, trabalho. Bom, a primeira mensagem aqui quem traz é Dona Maria Padilha. E ela fala o seguinte, tá? Tem pessoas aqui que precisam descansar um pouco mais. Pessoas que precisam se permitir ter momentos só para si. Algumas pessoas podem sentir, inclusive, que estão mais cansadas nos últimos dias. Então, quando você percebe que está se sentindo assim, e se você tiver condições, descanse, não se force a fazer coisas que podem esperar um pouquinho. Obviamente, se você estiver aí dentro do seu ambiente de trabalho, tente fazer as coisas num ritmo
menos acelerado. Dona Padilha não está falando para as pessoas serem sem vergonhas, não, tá? Ela está pedindo apenas para que algumas pessoas respeitem um pouco mais o momento em que estão passando. Porque, como foi dito, alguns estão se sentindo muito cansados. E isso também é um sinal que o seu corpo precisa descansar mais. Não sei aqui se tem alguém que está com muita dificuldade para dormir. E aí Dona Padilha fala, olha, se for possível, se você tiver condições, procure algum tipo de técnica para fazer uma limpeza mental antes de você dormir. Ou então, se tiver algo que está te angustiando muito, coloque no papel, escreva, para que você consiga colocar em ordem esses pensamentos, e isso já vai te trazer um pouco de relaxamento. Se você tem aí uma lista de afazeres e está muito preocupado ou muito ansiosa porque tem uma série de coisas para fazer, então estabeleça metas, coloque prioridades, escreva aquilo que é mais importante. Você sabe mais ou menos quanto tempo vai demorar para realizar determinadas tarefas, então você consegue se organizar. E dessa forma também você não vai esquecer aquilo que realmente precisa fazer. E conforme for aí realizando as questões que você precisa, você já vai riscando do seu caderno. Quando chegar o fim do dia, ao olhar essa lista que está já em boa parte executada, isso te trará uma satisfação. Algumas pessoas precisam se organizar melhor. Por isso que algumas se sentem um tanto quanto atropeladas ao longo do dia. Por quê? Porque estão num momento de vida um pouco mais bagunçado. Se vocês conseguirem se organizar um pouquinho melhor, já vai ajudar bastante. Alguns aqui, o caso seria até mesmo acordar um pouco mais cedo, por mais difícil que seja. Num primeiro momento, talvez seja o caso de você tentar acordar um pouco mais cedo, para que tenha mais tempo para conseguir se organizar. Lembrando sempre, não é para todo mundo. Para quem for essa mensagem, a pessoa vai entender que é. Por quê? Porque provavelmente é uma pessoa que já acorda atropelada, sai correndo, mal consegue tomar café, mal consegue fazer a higiene, esquece boa parte das coisas que tem que fazer. Por quê? Porque sai atropelada. E por isso que Dona Padilha fala, se você tiver condições, tente acordar um pouco mais cedo, é uma questão de disciplina. Talvez nos primeiros dias será um pouco difícil para você acordar, mas com o tempo isso se torna uma rotina. E isso vai te ajudar sim a se organizar melhor. E Dona Padilha fala que tem um pequeno grupo aqui que está trocando o dia pela noite, sem necessidade. Não sei se você fica vendo série no streaming. Não sei o que você anda fazendo que está trocando o dia pela noite. Dona Padilha fala, olha, você já está sentindo os efeitos dessa troca no seu corpo e no seu rendimento ao longo do dia. Então, se for possível, tente se reorganizar. Por quê? Porque isso está te prejudicando, tá bom? Se caso você sentir que nada a ver, não está me afetando, ok, esse conselho não é para você. Dona Padilha está apenas passando aqui uma orientação para aqueles ou aquelas que estão sentindo já alguns efeitos dessa troca do dia pela noite, tá bom? Dona Padilha fala também que tem um grupo aqui, ou seja, não é todo mundo, mas tem um grupo que pode estar enfrentando algum tipo de dificuldade no campo profissional. Não sei aqui se você está desempregado ou desempregada, ou então se você está trabalhando, só que o seu trabalho não é aquilo que você estava esperando ou não está te pagando adequadamente de acordo com aquilo que você desempenha. Eu sinto aqui um descontentamento. E Dona Padilha fala, olha, muitos que estão nessa situação terão a oportunidade de escolher o que vão fazer na vida. Mesmo para quem não tem nada, podem surgir duas possibilidades para você, tá bom? E você vai ficar na dúvida? Provavelmente sim, mas Dona Padilha fala, não pense apenas na questão do dinheiro, da remuneração. Pense também na sua qualidade de vida quando for fazer essa escolha profissional.
Eu vejo aqui que muitos terão a oportunidade de uma ascensão profissional, ou então um reconhecimento maior daquilo que fazem. Tem pessoas que irão se associar a uma empresa muito grande ou uma grande instituição. Então, assim, não sei se você está prestando concurso, existe uma grande chance para que você seja bem-sucedido neste concurso. Mas lembra que, se você prestou atenção nos outros recadinhos de Dona Padilha, muitos precisam se organizar melhor. Mesmo que você esteja estudando e você está aqui se empenhando bastante, você pode estar tendo um excesso de estudo e descansando pouco, e por isso não está conseguindo assimilar o conteúdo de maneira eficiente, ou tem pessoas que estão descansando demais e estudando pouco e acreditando que estão estudando o suficiente. Também tem essa, tá? Então, Dona Padilha pede aqui para que vocês façam, sim, uma autoavaliação para ver se de fato o que vocês estão fazendo nesse estudo para concurso está sendo efetivo ou não para você, tá bom? E Dona Padilha também fala aqui para aqueles ou aquelas que estão com dificuldade no campo profissional ou nos negócios, se sentir no coração que devem, peça ajuda para Exus e Pombagiras, que eles podem te ajudar a resolver a situação, tá bom? E Dona Padilha também fala, se você já tem um emprego, mas sente que o negócio está um pouco complicado, inclusive existe a possibilidade de uma demissão aí em massa, ou então se você está descontente com o trabalho que realiza, comece a mandar seu currículo para outras empresas. Não espere que alguma coisa aconteça para que você comece a se movimentar. Não é porque você mandou currículo para outras empresas que elas irão te chamar imediatamente. Às vezes demora um pouco, tá bom? Bom, vamos pegar aqui o tarô dos guardiões. Esse tarozinho aqui tem apenas arcanos menores. Para vermos aqui o que mais que as guardiãs, que Dona Maria Padilha deseja falar para vocês. Preciso passar um recado que talvez seja para uma pessoa, tá? Mas você tem ligação com Maria Padilha. Dona Padilha fala aqui que está te ajudando a alcançar um sucesso profissional, tá bom? Porque você andou pedindo para ela uma ajudinha. E como vocês já têm ligação, Dona Padilha fala que ela está trazendo um presente para você. Pode ser um contrato novo, pode ser aqui um aumento salarial, pode ser aqui um destaque maior no seu trabalho. Portal cognitivo, as ilusões, razão, a elevação e o amigo. Bom, o que as guardiãs estão falando aqui para vocês? Não é para todo mundo, mas é um grupo aqui que está passando por um processo de ampliação de consciência. Muitos estão buscando essa ampliação de consciência. E as guardiãs falam o seguinte: alguns estão oscilando aqui, mesmo que não queiram, se veem, por vezes, afetados por memórias tristes, por situações que te aconteceram, podem estar sonhando com situações estranhas, mas que mexem emocionalmente com você. Por quê? Porque está ocorrendo uma limpeza das suas memórias, tá? E aí, no caso, as guardiãs falam, mesmo que essas memórias, esses sonhos, essas sensações te causem um certo desconforto, não se prendam a essas sensações, memórias ou sonhos. Tente olhar de uma maneira mais racional para o que está acontecendo. Por quê? Porque essas situações estão voltando para sua mente para que você entenda algumas questões que ficaram pendentes no passado.
Por quê? Porque quando você consegue compreender aquilo que te aconteceu, já olhando com um certo distanciamento, já lendo a situação com mais maturidade, sem tanto o emocional interferindo, essas coisas se resolvem dentro de você. Ou seja, elas deixam de ter força e poder dentro de você. E por isso não vão mais precisar da sua energia. Porque tem pessoas que, de maneira inconsciente, gastam muita energia com questões mal resolvidas do passado. Por exemplo, tem pessoas que trazem questões mal resolvidas, e aí essas questões podem influenciar quem você é hoje em dia. Podem te travar, podem fazer com que você não acredite tanto em si, podem fazer com que você não tenha ânimo para fazer certas coisas, porque, de acordo com as suas experiências, das vezes que você tentou, o negócio não deu certo. Então, hoje em dia, você acaba acreditando que, não vale a pena, não deu certo antes, por que que eu vou fazer agora? Entende? Então, o que que as guardiãs estão falando? A partir do momento em que você lembra dessas situações, consegue olhar com certo distanciamento, compreendendo, ok, isso faz parte do passado, a minha vida agora já está diferente, porque eu sou uma pessoa diferente. Essas questões deixam de ter influência sobre você. E quando você se torna liberto ou liberta dessas más influências do seu passado, você consegue seguir adiante na sua vida. Você consegue ter um impulso maior para fazer as coisas. Você passa a ser um grande parceiro ou uma grande parceira para você mesmo, para você mesma. Começa a confiar mais em si. Começa a entender que algumas coisas que aconteceram no passado não foram um erro seu. Foram circunstâncias que aconteceram na interação com outras pessoas. As outras pessoas erraram, você também pode ter se equivocado e tudo bem, é passado, faz parte da sua experiência. Agora bola para frente, entendeu? É isso que aqui as guardiãs estão falando, tá? Então não se assustem se caso vocês tenham percebido que estão lembrando de coisas que faz muito tempo que te aconteceu, se vocês estão sonhando com pessoas que fazem parte lá das catacumbas do passado. Por quê? Porque está tendo uma limpeza interna, tá bom? E no caso, eu vejo que alguns estão tendo uma ajudinha de Exu para fazer essa limpeza, tá? Por quê? Porque podem ter pedido ajuda para Exu para destravar alguns setores da vida. E aí, antes de destravar esse setor, precisa primeiro limpar o que está travando, não é? E por isso, então, que alguns estão tendo essas memórias ativadas, tá certo? Bom, vamos pegar agora aqui um baralho cigano de pombagira para vermos outras mensagens aqui das pombagiras. Tem alguns aqui que tem tanto enrosco do passado. Quando eu falo enrosco, são pendências mal resolvidas, tá? Que isso está afetando a sua prosperidade. Então, às vezes você pediu ajuda para Exu para arranjar um emprego e está lembrando de um relacionamento amoroso que, nossa, destruiu aí seu coraçãozinho no passado. Mas é importante, né? Limpar essa memória porque pode estar travando outras energias que afetam sua questão profissional, tá bom? É só um exemplo, tá, gente? Eu não tô falando que isso tá acontecendo aí com vocês, não. É só um exemplo que eu tô citando para vocês entenderem por que que algumas lembranças, até mesmo aleatórias, estão chegando até você. Espiritualidade, o caminho, o tempo, o sucesso e a virtude. Bom, as guardiãs estão confirmando aqui, né? Muitos estão tendo ajuda da espiritualidade para conseguir aqui algum tipo de sucesso profissional, para conseguir algum tipo de
sucesso no campo da matéria, nos negócios, para conseguir algum tipo de sucesso, para adquirir algo que deseja. E no caso, o que está sendo passado é que tanto Exu como Pombagira, não sei para quem você tem pedido ajuda, estão atuando para limpar aí algumas vozes da sua cabeça. Quando eu falo vozes aqui, é porque são situações mal resolvidas que você traz ainda no coração e que ficam ecoando na sua cabeça. Por isso que parecem algumas vozes que acabam te sabotando, te colocando para baixo, fazendo com que você não acredite em si, entendeu? E está tendo uma limpeza aqui. Então, alguns vão começar a enxergar com mais clareza, quem são verdadeiramente, o que são capazes de fazer ou não, e enxergar com mais clareza o mundo ao entorno para saber exatamente como podem atuar neste mundo, para que consigam maior sucesso na vida. E mais uma vez, Dona Padilha pede para falar. Tem Pombagira trazendo um presentinho para você. Como foi dito, pode ser aqui um contrato novo, pode ser um sucesso profissional ou um maior reconhecimento na sua área de atuação, mas eu vejo aqui que a Pombagira traz essa benesse porque enxerga todo o seu esforço, enxerga as suas lutas internas e também as suas lutas externas para continuar atuando de uma maneira ética, uma maneira responsável, sem prejudicar ninguém. Então, ela fala que essa boa conduta deve ser enaltecida, essa boa conduta deve ser reconhecida, sim, e por isso ela está trazendo aqui um presentinho da espiritualidade para você, tá bom? Bom, como eu havia dito na introdução deste vídeo, eu vou tirar uma carta deste oráculo para vocês receberem uma mensagem das pombagiras. Para quem tiver interesse aqui deste oráculo, é esse aqui, tá? Chama Oráculo Pombagira. Não estou ganhando nada para fazer propaganda deste oráculo, tá bom? Eu só estou mostrando aqui porque às vezes tem pessoas que podem se interessar. Encruzilhada. Diante de você estão caminhos para serem trilhados. Não há destino certo ou errado, apenas escolhas que ressoam com o que sua alma deseja. A pombagira te guia. Confie no seu instinto e avance sem olhar para trás. Então, este aqui é o recadinho das pombagiras para quem escolheu a opção número 2. Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero de coração que esta leitura tenha te ajudado de alguma maneira. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau.